Olha, Pissolato, uma coisa clara para qualquer um é que o desenvolvimento do lawfare é um ataque direto à soberania nacional. Se for aceito qualquer um dos mecanismos ou institutos de lawfare utilizados aí, como os suíços queriam, né, como se tentou com os Estados Unidos, através dos Estados Unidos, como se tentou através da Inglaterra, é uma destruição da soberania nacional. O Estado moderno, como ele emerge e como ele foi teorizado por Max Weber e vários outros teóricos, ele se baseia fundamentalmente no controle de um território, na circulação de uma moeda, na existência de um direito próprio, né, e na existência de uma força armada que garanta esses elementos. Evidentemente, isso foi formulado por Weber, né, em 1920, mais ou menos. Né? O mundo mudou, tem muito fenômeno, né, transfronteiriço, etc. Tal. Mas abrir mão desses elementos é abrir mão, por isso a vitória da direita na Alemanha é o medo da perda da soberania em função de uma estrutura supranacional que legisla para além, né, da vontade dos cidadãos ali, que é a União Europeia. Né? Então, na verdade, a gente vê isso claramente como uma forma de diminuição da soberania nacional. Uma forma, quer dizer, esse processo que foi feito contra o Alexandre de Moraes, porque ele não cumpre itens da Constituição americana, eu não vou nem entrar no mérito, mas eu estou colocando a questão: por que um brasileiro vai ser processado, está sendo processado, porque não cumpre itens da Constituição dos Estados Unidos, sendo que ele sequer está nos Estados Unidos. Tá? Quer dizer, é isso, a natureza do ataque à soberania nacional. Tá? Isso tem muita força, né, em centros jurídicos. Também não estou falando que não tenha, ou me referindo aos casos de má-fé. Né? Os casos de má-fé, e lá Curitiba o tempo todo foi má-fé, né? Não há nenhuma dúvida, mas mesmo pessoas bem intencionadas que acham que derrubando fronteiras vão melhorar a condição humana no planeta. Mas derrubando as fronteiras não representa melhoria, representa, na verdade, a expansão do poder do império, de uma potência imperial. É isso que não é entendido. Professor, tem muita coisa para entender e que passa essencialmente pelo processo de educação e a qualidade dessa educação do nosso povo, porque essa questão da soberania passou a ser uma coisa absolutamente etérea, que ninguém compreende, nem está interessado em compreender, porque sequer tem compreensão do que é ser um ser humano e um cidadão. Então, essa guerra comunicacional, ela é travada na nossa frente, diariamente. Olhos e ouvidos vendo e assistindo a absurdos como esses que o senhor acabou de falar, e tantos outros que diariamente chegam por causa das nossas telinhas na nossa mão. Todo o tempo, as nossas mentes são alvos de cooptação. São muitos os meios de comunicação, redes sociais, think tanks, buscando formatar o nosso pensamento o tempo todo, de forma muito sutil. Chegamos ao ponto de não ser mais necessário haver uma invasão territorial, material, para tomar o poder. Basta conquistar mentes e corações e o ataque vem de dentro, dos nativos, contra as próprias instituições de Estado. Como enfrentar essa guerra comunicacional, professor? Ajuda aí, pelo amor de Deus. Na verdade, o que a gente está vendo, claramente, é interesses muito vastos. Por exemplo, os grandes conglomerados de mídia no mundo inteiro, e inclusive no Brasil, já não são empresas autônomas. Não é apenas a questão ideológica. Né? Eles já são controlados por capitais transnacionais extremamente importantes, né, na ação internacional. Ora, o que a gente está vendo claramente é que a gente está numa fase agora de transformação acelerada. Eu tenho conversado com alguns amigos nos Estados Unidos, na Alemanha, né, e eles concordam que chegou-se
talvez usando uma palavra oriunda da psicanálise, a uma fase do desavergonhamento, né? No qual questões como se apoderar de recursos de outra nação seriam medidas tomadas de forma silenciosa, por baixo dos panos, em corredores escuros, etc. Mas agora o presidente dos Estados Unidos diz claramente: eu quero os metais das terras raras da Ucrânia, eu quero o petróleo da Venezuela, eu quero tirar as fábricas do México e colocar nos Estados Unidos. Né? Quer dizer, perdeu-se, né, aquela necessidade de ocultar o processo, e o processo de dominação e exploração se tornou aberto, né, muito claro nesse sentido. Né? Quem é que hoje pode dizer, né, que, na verdade, não estamos sob ataque direto dos interesses americanos? Né? Seria uma maluquice. Mas o que existe é que ensinar, discutir, ler sobre isso, criar uma consciência sobre esse processo, vem se transformando em algo extremamente difícil. E difícil, infelizmente, né, por motivos do próprio país, do próprio Brasil. Poderia estar me referindo, mais uma vez, a isso que você fala, né, Sandra, do polo anti-nação, o polo anti-povo, né, do Guerreiro Ramos, que trabalha aqui dentro do Brasil contra os interesses brasileiros. Mas não, há também aqueles, e eu me refiro, por exemplo, ao ministro da Educação, que faz uma reforma do ensino médio, né, proposta no governo Temer, adotada no governo Bolsonaro, que nós, professores, achávamos que, enfim, Lula eleito vai retirar essa reforma de pauta, e ela colocada em funcionamento, retirando as disciplinas de história, geografia, filosofia e sociologia do ensino médio. O que são essas disciplinas? São as humanidades, é onde a gente discute a questão humana, é onde a gente discute as questões de autonomia, da diversidade, da pluralidade, da alteridade das pessoas, onde a gente discute a história do Brasil, como o Brasil se transformou em Brasil. E, infelizmente, é um governo do PT que aceita, né, por razões as mais míseras possíveis. Né? O PT não é contra a história, muito menos o governo Lula, que é a nossa história. Né? Na verdade, ele aceita porque isso diminui a folha de pagamento dos governadores. É uma medida orçamentária. Né? Quando o ministro da Educação faz isso, e ele fez isso no Ceará, ele diminui o número de horas-aulas e, portanto, de concurso e de manutenção de professores, e economiza numa área, educação, que tem uma das maiores folhas de pagamento de todo o Estado. Infelizmente, não consegue perceber que, fazendo isso, atinge diretamente a soberania brasileira, a consciência de ser brasileiro, a consciência popular do país. A gente aqui na Rede Lawfare Nunca Mais convive com um lado da história, que é acolher vítimas do lawfare, né? Ataques, né, organizados contra a Universidade Federal do Rio de Janeiro, deixou vitimados lá, um dos reitores já faleceu, mas o Carlos está lá ainda enfrentando esses processos judiciais intermináveis, e o que a gente verifica é que eu já entrei para fazer uma pesquisa, coloquei o nome de todas as universidades federais, todas já tiveram operação de lawfare contra ela. Esperança Equilibrista, PhD, Ouvidos de Moucos, vitimou lá o reitor Cancellier, mas na universidade da qual você dá aula, Universidade Federal de Juiz de Fora, também, mar de lama, deixou lá o campus sem construir, sob pretexto de que havia superfaturamento na construção do prédio em Governador Valadares. No final, o que resultou foi 70 milhões de aluguéis pagos à iniciativa privada. Então, o ataque à educação, à ciência, à tecnologia em nosso país é uma guerra permanente, é uma guerra contínua, e ele se estende também à educação, da educação básica, né, de um modo geral. Os ataques na educação básica, eles são de uma ordem tão grave que dizem que em 2040 não teremos mais professores, né? Enfim, é uma guerra irrestrita, é uma guerra contra